Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse tutorial aqui eu vou te mostrar como que você pode fazer uma animação, ó, chupetinha lá no CSS. Vamos lá para a tela então que eu vou te mostrar qual animação é essa e depois como que a gente pode fazer. Então a animação que eu quero te mostrar é exatamente a animação que a gente utilizou lá no jogo da memória que a gente fez lá dentro do nosso curso de desenvolvimento web. Essa animação do flip de uma carta, ó. Olha só que legal. Então essa animação aqui, ela trata o objeto como se ele tivesse uma parte da frente, uma parte de trás, quase como se fosse um objeto 3D. Então é isso que a gente vai aprender a fazer nesse tutorial aqui. Então para começar eu já estou aqui com o meu projeto preparado, eu já tenho meu index.html e para esse tutorial aqui a gente vai tentar manter tudo dentro desse arquivo apenas. Mas o primeiro passo aqui é preparar a estrutura da nossa carta. Então vamos começar aqui com o nosso HTML. Bem, a nossa carta ela vai ter o seguinte, ela vai ter uma div, que vai ser o div da carta em si. Essa carta aqui é que vai fazer o flip, mas essa carta ela também vai ter dois elementos, que vai ser a parte da frente da carta e a parte de trás da carta. Então vamos lá, eu tenho a div carta, eu vou ter a div da parte da frente e eu vou ter a div da parte de trás. Ok, agora vamos começar a identificar essas divs aqui, né? Então aqui vou colocar um identificador para minha carta, card. Vou colocar aqui o identificador da minha parte da frente, vou colocar front. E vou colocar um identificador da minha parte de trás, que eu vou colocar back. Beleza, aqui dentro da nossa carta, na parte da frente e na parte de trás, a gente pode ter diversos elementos se a gente quiser. Por enquanto, eu só vou colocar aqui um texto, que vai ser front e back, só para a gente saber que eles existem e que são front ou back. Então vou salvar aqui e eu tenho aqui ó, front e back por enquanto. Para isso daqui não ficar desse jeito, vamos começar a dar um estilo para os nossos elementos. Então eu vou criar aqui uma tag style. Deixa eu aumentar o tamanho dessa letra aqui para ficar melhor. Então aqui dentro do meu style, eu vou começar colocando a minha carta no meio da tela. Para isso, vou lá no meu body. E dentro do meu body vou colocar display flex. E aí vou colocar justify content center. Se você não sabe nada sobre Flexbox, a gente tem um vídeo aqui no canal mostrando por que o justify content é a propriedade para a gente centralizar horizontalmente o nosso elemento aqui na nossa página, tá? Então dá uma olhada no vídeo lá depois. Vamos lá, próximo passo vai ser definir aqui uma classe que eu vou chamar de face, tá? Vai ser a face da frente ou a face de trás. Essa classe aqui vai dizer pra gente quais os tamanhos e as propriedades que a gente vai ter aqui na parte da frente e na parte de trás da carta. Então vou criar aqui, ó, class face e aqui class face também. Agora a gente pode fazer o seguinte, eu posso definir ó, uma largura e uma altura. Vou colocar 100 pixels, por exemplo, de largura e de altura também, para a nossa carta, 100 pixels. Ok, vou salvar aqui e olha só, ainda não dá para a gente ver muito bem, então vou, por enquanto, colocar um background color. Vou colocar esse brown aqui que ele está mostrando aqui, vamos ver, ó. Vamos ver, ó. E aqui a gente já consegue ver as nossas cartas, tá? Se eu colocar aqui, ó, uma margem de 10 pixels, por exemplo, a gente vai separar elas e a gente consegue ver ela direitinho. Essa margem não precisa, foi só para a gente enxergar a separação. Então a gente já tem aqui o front e o back. Tá um em cima do outro por enquanto, a gente vai resolver isso em breve para colocar um por cima do outro assim, para quando a gente virar, mostrar um ou mostrar o outro. Mas beleza, por enquanto, vamos deixar assim. Só vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, vou colocar também um display do tipo flex, com justify content center e align items center também. Isso é para que, mesmo que a nossa face tenha qualquer elemento, como uma imagem, por exemplo, que é o que a gente usa lá no jogo da memória, esse elemento ele vai estar centralizado. No nosso caso aqui, a gente quer centralizar o texto por enquanto. Beleza, agora que já está centralizado, posso tirar esse background color aqui,
que a gente não precisa mais ver por enquanto, porque a parte da frente e a parte de trás vão ter cores diferentes. A gente vai aplicar para o ID então. Vamos começar então fazendo isso aqui com o front, tendo um background color. Vou escolher aqui uma cor, ó, um azul assim mais escuro. Não, vamos botar um azul mais claro então para frente, tá? Vai ser esse azul mais claro um pouco e um azul mais escuro para o back. Então background color, e aí eu vou pegar esse mesmo aqui, vou copiar e colar para a gente só dar uma escurecida. E vou só jogar um pouco mais para baixo, vai ficar um pouco mais escuro, ok? Então a gente tem lá, ó, parte da frente, parte de trás. Os dois eu vou colocar com cor branca, então vou jogar no face. Color white, ok. Front e back, beleza. Agora vem uma coisa interessante, olha só. Se eu colocar minha palma da mão aqui e eu virar minha palma da mão, olha o que acontece. Aqui o meu dedão tá para a direita, quando eu viro o meu dedão passa para a esquerda. Então se eu tivesse um número escrito aqui, quando eu virasse, ele ia estar certinho, eu ia conseguir ler bem. Mas quando eu tivesse com a mão aqui, se eu pudesse ver através da parte de cima da minha mão aqui, eu estaria vendo o número ao contrário, né? Eu estaria vendo ele espelhado. Então a gente precisa criar esse efeito aqui na nossa carta também. Quando a nossa carta estiver virada para baixo, a gente vai ter a parte da frente espelhada. Então para fazer isso, eu vou pegar aqui no meu front e eu vou criar o seguinte, um transform, que eu vou rodar só no eixo Y. E aí eu vou rodar em 180 graus, quer dizer que ele vai estar virado 180 graus, drag. E aí, olha só, aqui a gente ficou com o efeito de espelhado no nosso front, beleza? Olha que interessante, né? Uma vez que a gente fez isso, agora eu posso sobrepor uma carta na outra. Como que eu faço isso? Bem, vou pegar lá no meu face, vou colocar o position como absoluto. E aí, pronto. Beleza, mas agora a gente precisa ter um jeito de virar essa carta. Bem, então eu vou criar uma classe aqui, que vai ser a classe Flip. Essa classe daqui vai permitir que a gente vire a carta como um todo. E a gente vai aplicar essa classe quando a gente quiser virar a carta lá no nosso elemento card, né? Então, o que ele vai fazer? Vai fazer a mesma coisa aqui, ó, que o nosso front está fazendo, só que como a gente vai aplicar na carta inteira, então aqui, ó, class Flip. Quando eu salvo, olha o que aconteceu. Bem, uma loucura, né? A carta estava aqui, veio para cá, ela ficou ao contrário. Por que isso está acontecendo? Porque, naturalmente, o nosso CSS, ele não entende os nossos elementos como um elemento 3D, né? Então, o que ele está fazendo aqui é ele pegando e fazendo esse flip assim, ó, da nossa carta. Só que como o nosso back ele está aqui na parte da frente, o CSS não entende e continua mantendo ele aqui na parte da frente. Para a gente conseguir explicar para o CSS que esse é um objeto que ele deveria entender como um objeto 3D, a gente precisa fazer mais uma coisinha. Mas é uma coisa bem simples, tá? É só eu vir aqui no meu card e colocar aqui um transform style. Transform style do tipo preserva o 3D, preserve 3D. Então aqui a gente consegue, ó, preservar o nosso 3D. Então quando eu coloco o flip ou tiro o flip, agora ele está mostrando o front e o back como deveria ser. Só tem mais um detalhe. Um está do lado do outro, né? Opa, front não, flip. Um está do lado do outro. Para eu colocar um em cima do outro, eu basicamente vou pegar aqui no meu card e vou colocar o meu display do tipo flex e o meu justify content do tipo center. Como a minha face ela tá com um absoluto, eu não preciso me preocupar porque aí um vai para cima do outro sem problema nenhum. Agora eu vou pegar aqui, vou tirar o meu flip e a gente vai ver que ela vai estar, no mesmo lugar com black e com back e com front. E aí, para a gente começar a enxergar melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para quando a gente clicar aqui na carta ela virar automaticamente. Então vou criar aqui um script. Aqui eu vou ter então minha carta,
Vou pegar aqui Document, Query Selector. Se eu tivesse várias cartas, eu não poderia estar usando o ID, teria que estar usando uma class card, mas eu optei por ter, para esse exemplo aqui, usar ID. Então vamos com ID aqui. Peguei aqui minha carta, vou criar um Event Listener, vou colocar aqui click. Então quando tiver o clique a gente vai fazer alguma coisa. Criei uma função de seta aqui. Aqui eu vou ter o evento, posso usar ele ou não. Eu já tenho card, vou usar o card direto. Então card.classList.toggle e aí eu passo aqui flip. Quer dizer que se a minha carta ela tiver a class flip, ele vai tirar essa classe. Se não tiver, ele vai colocar. Então, olha só, já permite que a gente brinque aqui, ó. Só tem um negócio. A gente ainda não tá com a animação, com o efeito. Para eu colocar a animação é muito simples. É só ir lá na minha carta, colocar aqui, ó, um transition. Esse transition vai ser do tipo... Posso até colocar all. 0,5 segundos. Quer dizer que vai ter meio segundo ali, ó, de efeito, tá vendo? Você pode botar mais lento ou mais rápido mudando isso daqui. Então 9, por exemplo. E aí, ó, fica mais devagar. Se eu diminuísse, 2, ficaria mais rápido. Mas aí quase não dá pra ver. Acho que meio segundo talvez seja o ideal, né? Que é um efeitinho legal. Na nossa carta lá a gente tem um arredondado. Para isso é só botar um border radius aqui na nossa face. Vou botar de 10 pixels, por exemplo. E aí ficou arredondadinho, ó. Bonitinho, front e back. Acabamos de criar uma carta com animação bem interessante para um jogo da memória ou qualquer coisa que você queira mostrar um outro lado de um elemento. Você queira fazer esse efeito de virar um papel ou qualquer coisa. E antes de eu encerrar esse vídeo, eu tenho um recado muito importante para você que estava esperando uma chance para se tornar um aluno do nosso curso de desenvolvimento web Full Stack. Bem, nesse mês de novembro está rolando a maior promoção do ano. Vai rolar do dia 13 ao dia 30. Para você saber mais informações, vai ter um link aqui nessa página, provavelmente aqui embaixo. É só clicar lá e na página de vendas você vai saber tudo em primeira mão. Mas só para te adiantar, essa promoção ela é especial, ela é dividida em lotes. Então, quanto antes você aproveitar, maior vai ser o desconto que você vai ter. E se você tem essa dúvida, você não precisa ter nenhuma experiência com programação para se tornar um aluno do curso. Lá você vai aprender tudo, do zero, do front até o back. E eu espero que esse seja o pontapé inicial para mudar a sua vida, assim como esse curso já tem mudado a vida de vários outros alunos. Então, se eu fosse você, não ficava de fora dessa. Corre lá, aproveita o desconto, se torna aluno agora mesmo e eu te vejo lá dentro do curso.